oração, nos foi, dado a incumbência, e nós estamos iniciando uma série de mensagens falando do Espírito Santo de Deus. E é um privilégio falar de um amigo, de poder expressar de um companheiro, e também é um grande desafio. Em oração nessa semana, e de quarta para quinta-feira, estava num clamor pela manhã, junto com a minha esposa, a pastora Juliana. Ela foi junto às crianças. E no nosso devocional, e eu buscando no Senhor, e Deus me deu uma visão. Estávamos terminando o nosso devocional, e Deus me deu uma visão. Eu vi a bandeira de Portugal estendida, e vinha um relógio sobre esta bandeira, e pousava o relógio. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Mas o que significa? Que eu não consegui compreender. E eu liguei para o pastor, falei, pastor, eu quero compartilhar com você esta visão, esta oportunidade que Deus me deu. E eu pude compreender no meu espírito. E Deus, Ele está com um tempo de fazer um grande avivamento no nosso meio. Chegou o tempo de você ser incendiado pelo Senhor. O relógio fala sobre tempo. E esse tempo é agora, irmãos. É esse momento. O momento de estarmos incendiados, verdadeiramente queimando com o fogo do Espírito Santo de Deus. Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida, para posterior entrar e sair nas ruas e queimar. Porque eu não posso queimar antes de queimar dentro da minha casa. Primeiro eu preciso ser esse fogo dentro da minha casa. Preciso sentir esse fogo dentro de mim, para que eu possa ser uma brasa viva e ali, sucessivamente, começar a queimar outros. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Quero compartilhar com você Lucas. Nós vamos João. João, capítulo 14. É um texto conhecido. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, desta palavra. João, capítulo 14, verso 16 e 18. Que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, um advogado, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele é vivo, e vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarão órfãos, mas voltarei para vocês. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Que diz assim: E eis que eu sobre vós envio a promessa que meu Pai, contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. São dois textos que eu quero expressar aqui para poder apresentar quem é o Espírito Santo. E eu estive fazendo algumas análises até para eu poder descrever quem é o Espírito Santo de Deus. Porque quando você vai relatar, você pega um currículo de um profissional e você vai colocar ali, classificar todas as suas qualificações, descrevendo quem ele é. Mas todo profissional, ele é limitado. Ele tem as suas limitações. Ele é formado em uma das formações, engenharia ou
ou medicina, ou arquitetura, enfim. E ali você pode trazer o currículo dessa pessoa e poder escrever as suas qualidades. E eu estive avaliando isso, eu falei, Senhor, que responsabilidade de falar quem é o Espírito Santo de Deus, de poder expressar essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus, e poder descrever que Ele é o melhor conselheiro, Ele é o consolador, Ele é o ajudador, o intercessor. A Bíblia relata no João capítulo 14 que Ele é o nosso advogado, é o fortalecedor, o auxiliador. E cada característica dessa pessoa, do Espírito Santo de Deus, vai nos levar ao entendimento para os dias atuais, porque estamos falando de um avivamento. Você que está em casa, você que está buscando entender todo esse processo, porque estamos vivendo em tempos difíceis, um tempo onde mundialmente tem sido atingido, e nós temos visto pessoas sendo assoladas terrivelmente, e muitas das vezes vivendo uma depressão, vivendo uma tristeza ou amargura, vivendo uma solidão. E eu quero lhe apresentar uma pessoa que hoje ele tem todas as características e capacidade de lhe preencher e de fazer você entender que, independente das circunstâncias que o mundo está passando, Ele pode te fazer superar todas elas. Quem é Ele? Ele é o conselheiro. Eu não sei como que está a tua mente, se você está precisando de conselhos, de instruções, de um direcionamento. Mas aqui está uma pessoa, o nome dele é Espírito Santo de Deus, e ele tem prazer de te dar os melhores conselhos, porque muitos vão comprar um pacote, muitas das vezes, de instruções de um coach. O coach, ele vai vir, ele vai falar, ele vai aqui expressar, te dar uma palavra de ânimo, mas amanhã, as coisas, as realidades da vida, começa a bater na tua porta. Qual vai ser o seu posicionamento? O Espírito Santo de Deus, ele tem prazer de mudar a tua história. Ele não quer somente te dar conselho de instruções para que você coloque somente em prática. Não, 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 não. Ele tem prazer de te dar a instrução e te acompanhar para que você possa mudar todas as circunstâncias da tua história. E a Bíblia vai nos relatar que Ele é consolador. Quantas pessoas hoje vivendo coisas terríveis na vida, tristezas na alma, no espírito, de coisas de tantos anos que vive. E aqui relata a palavra, que Ele é consolador. O Espírito Santo de Deus, consolador, o ajudador. Quantos aqui precisam de ajuda? Quantos? É 100%. Todos nós precisamos de ajuda. Agora, que tipo de ajuda? Essa série que nós iremos, a partir deste mês de abril, até quando vai? Só o Espírito Santo sabe. Mas qual é o intuito desta série? Para que possamos entender, é de nos ensinar a ter um relacionamento com essa pessoa. Para que eu possa entender, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu a conheço, em alguns aspectos. Porque nós dormimos de um jeito, acordamos de outro. E essa semana foi uma semana de muitas batalhas para mim, de muitos confrontos, de muitas situações que tentaram me abater e trazer tristeza ao meu coração. Por quê? Porque o propósito do diabo, a todo momento, é nos levar para um afastamento daquele que pode trazer alegria aos nossos corações.
porque estamos apresentando a grande realidade e verdade da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. É tanto que a palavra vai nos relatar, e o próprio Jesus descreve: não vos deixarei órfão, ou seja, sozinho, deixarei o Consolador, um amigo inseparável, um advogado, porque enquanto você estiver nesta grande batalha, nesta região celestiais, que você vão estar passando, porque a nossa luta é o quê? Não é contra carne nem sangue, são principados, potestades e dominadores. E quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, começamos a conhecer a verdade, a palavra. E ele vai descrever: conhecereis a verdade e a verdade vos... Agora, libertar de quê? Quais são as prisões que tentam, a todo momento, nos fazer retroceder? Colocar correntes e não permitir que venhamos a crescer. Porque quando nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, ele abre os olhos do nosso entendimento. Ele nos faz entender que nós não estamos sozinhos. Ele nos faz entender que, como igreja, nós temos hoje um auxiliador, um ajudador, um advogado para estar conosco todos os dias e nos defender perante a todos os ataques do diabo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que tem prazer de habitar em você. Mas entenda uma coisa, por favor: ele não habita em qualquer lugar. Ele não habita onde há coisas que a qual não agrada a ele. Nós, como seres humanos, quando chegamos em um ambiente que muitas das vezes não nos agrada, qual é a nossa primeira reação? É querer sair. É o cheiro, às vezes o aspecto, às vezes, né, é o ambiente em si. A nossa primeira reação, é sair fora daquele lugar. Mas quando nós temos a intenção de fazer aquele lugar mudar, nós começamos a pensar em mudar o aspecto daquele lugar. Como? Limpando o lugar. Já começamos a planear como que vamos começar a organizar aquele lugar. É assim, eu pelo menos sou assim. Quando eu pego alguma coisa, ou uma casa, ou uma empresa, um lugar, a primeira coisa que eu quero fazer é fazer que esse lugar seja agradável. E é assim o Espírito Santo conosco. Para ele habitar em nós, precisa ter a organização em nossas vidas. Ele começa a trazer sobre nós o entendimento que aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Que isso? É uma grande transformação. Para que o Espírito Santo de Deus possa habitar e viver com você. Apresentando você uma pessoa que tem sentimento. Apresentando a você uma pessoa que também quer ver o teu bem, o teu crescimento. E essa pessoa, ela tem ciúme de você. Que isso? Sim. A ponto de querer zelar por você todos os dias. De ver você, em muitas das vezes, em caminhos errados, com atitudes erradas, pensamentos errados. E ele ir lá e se preocupar com você e zelar por você, por ter ciúme de você. Quem é essa pessoa do Espírito Santo? É a pessoa mais agradável de viver com ela dia a dia. É a pessoa que mais, hoje, com uma certeza absoluta, que te ama. Que não vai ser como um acusador e ficar trazendo o passado para você. Quem é a pessoa do Espírito Santo?
é a pessoa que tem prazer em ver você feliz, ver a alegria do dia a dia. A pessoa do Espírito Santo é poder ver você triunfando, conquistando, crescendo. É diferente que hoje nós estamos vivendo numa geração perversa, onde Pedro, quando foi revestido do Espírito Santo de Deus, quando o povo foi todo ele impactado, e ele descreveu com alta voz: salvai-vos dessa geração perversa. Geração essa que precisa ter um encontro com essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Cutuca o teu irmão e fala assim: essa pessoa do Espírito Santo quer ter um relacionamento contigo. Mas não é um relacionamento parcial, mas é um relacionamento total. Como é que é isso? Esse relacionamento ele precisa ser por inteiro, verdadeiro, puro. E essa pessoa, hoje ela te conhece, e a Bíblia vai relatar que ele sonda e conhece a intenção do seu coração. Isso apresentando a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos entender que, para que o Espírito Santo ele se manifeste com toda a liberdade, antes de tudo isso, houve uma promessa da parte do Pai, com a pessoa do Espírito Santo, para vir e estar conosco. E essa promessa ela já foi dita, né? Ela já foi aqui expressada. E ele diz: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir ao meu favor. Lhe ensinará toda a verdade e vos fará lembrar, lhe trará à memória tudo o que eu disser. Toda a palavra, ela foi inspirada e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Porque a Bíblia vai relatar que antes da fundação do mundo ele pairava sobre a face o quê? Das águas. Ele já estava, ele já agia, ele já operava, ele já trabalhava sobre a face da terra. Essa promessa que se cumpriu de uma forma tão poderosa e majestosa, quando foi verbalizada por Jesus, quando foi assunto aos céus. Ele escreveu: eu não vos deixarei órfão, mas deixarei o Consolador. Permita-me fazer aqui algumas colocações, algumas declarações iniciais, que precisamos entender isso com muita clareza. Primeiro ponto: não existe vida cristã sem o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, a promessa sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, mas uma coisa bem clara que nós precisamos entender: não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo ele é seco, ele é monótono, ele é mundano. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho, ele é esgotador, ele é cansativo. Mas com o Espírito Santo é leve, é com paz, é com alegria. Sem o Espírito Santo, parece que o trabalho é pesado, mas com o Espírito Santo, fica tudo melhor. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Isso é forte. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. A Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Escute isso. Remova o Espírito Santo de uma igreja e uma dessas duas coisas irá acontecer.
sobre a igreja. Primeira, se transformará num clube social. Remova o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo haja, tenha liberdade. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai virar um clube social sobre a igreja. Remova o Espírito Santo, se transformará numa instituição religiosa, sem graça e sem vida. E isso tudo nós precisamos entender. A verdade é que precisamos entender urgentemente o quê? Não há revelação sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Escritura, ela se torna o quê? Letal. É verdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz que a letra mata. Mas o Espírito do Senhor vivifica. Quantos que têm conhecimento da letra, da palavra? Mas e a vivência? E as atitudes? E as ações? Conhecereis a árvore, ela por quê? Pelos seus frutos. Eu relatei isso ontem, numa conversa. Quer conhecer que é um pé de manga? Você vai ver a manga no pé. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos, as suas ações, o seu dia a dia. Porque ser igreja, num ajuntamento como esse, é muito fácil. Na hora do louvor, aleluia, glória a Deus, maravilha, Jesus. Mas amanhã, no seu trabalho, você está com a tua boca toda suja, xingando, maldizendo o teu colega de trabalho, espraguejando o seu patrão, o seu encarregado, maldizendo a sua esposa, os seus filhos. Isso é muito sério, irmãos. E nós precisamos entender, para que haja liberdade do Espírito Santo sobre nós, precisamos dar liberdade para que Ele possa nos mostrar a verdade. Não há visão sem o Espírito Santo, não há alegria sem o Espírito Santo, não há paz sem o Espírito Santo, não há liberdade sem o Espírito Santo. Porque quando eu entendo que só posso ter uma visão de crescimento, num momento como esse, onde nós estamos profetizando e declarando que há um grande avivamento, a visão de crescimento, ela tem que ter o Espírito Santo de Deus. Para que eu possa entender e declarar sobre esta nação a alegria, eu preciso permitir que esta alegria, que excede todo entendimento, ela possa fluir sobre a minha vida. E isso nós precisamos compreender e colocar isso em prática dia após dia. A pessoa do Espírito Santo, a promessa que Ele estaria conosco todos os dias. E a Bíblia descreve até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E como pessoa, ela pensa. Vamos ver, por favor, Romanos capítulo 8, verso 27. E diz assim: e aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, de acordo com a nossa vontade. Ele pensa. A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma fumaça, um vento, uma pomba, um fogo, mas sim, antes de tudo, uma pessoa que pensa.
Nós podemos até representar tudo isso, mas precisamos entender que Ele pensa, que Ele tem entendimento sobre as coisas. A pessoa do Espírito Santo, Ele deseja, e Ele descreve em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, o único Espírito, e Ele os distribuiu individualmente a cada um, conforme o seu desejo. Está falando sobre o dom do Espírito. Está falando aqui sobre algumas lições que precisamos entender. Que Ele deseja, Ele pensa, Ele deseja e Ele ama. A pessoa do Espírito Santo, Ele ama. A ponto que Romanos capítulo 15, verso 30, ele diz: recomendo-vos, irmãos, por amor do Senhor Jesus e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta. Paulo descrevendo, orando a Deus ao favor dos seus irmãos. O amor. Deus, Ele ama de uma forma tão poderosa. O Espírito Santo, Ele tem esse sentimento sobre nós, de entendermos a respeito disso. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Porque Ele pensa, Ele deseja, Ele ama, Ele se alegra. Isso aqui são as características do Espírito Santo de Deus. E Ele se alegra, e diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mobilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e todo o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo ao nosso favor. O Espírito Santo, Ele me encoraja. Para eu estar aqui, irmãos, trazendo uma palavra ao teu coração com temor e tremor, Ele tem me encorajado através da palavra. E essa palavra, em Atos capítulo 9, verso 31, diz assim: e assim, pois, a igreja, em toda a Judéia, em Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicando, andando em temor ao Senhor, e consolação do Espírito Santo. Ele me encoraja para trazer uma palavra genuína ao teu coração, de dizer para você que independente das circunstâncias, independente das palavras que a qual hoje o sistema está lançando sobre a terra, mas eu te digo hoje que o Senhor, Ele tem te encorajado para você ser uma torre, para que você possa ser uma ponte, para que você possa ser uma atalaia, uma flecha, uma tocha, uma fonte de alegria onde há tristeza, uma palavra profética de cura onde toda a doença quer dominar este mundo. Nós precisamos ser encorajados por esta palavra e pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, de nos levantar e de nos alimentar da verdade, de uma palavra que venha direto ao nosso coração. Por isso que é importantíssimo entendermos de quando nós acordarmos, nos alimentarmos de coisa boa. Porque a palavra, o devocional, de estarmos buscando, irmos para o nosso secreto, ouvir a voz do Espírito, nos alimentar de coisas que venham nos dar esperança no nosso dia a dia. Porque estamos vivendo num tempo onde as circunstâncias querem nos levar e fazer que venhamos ser sugados terrivelmente. É tantas palavras contrárias, é tantas coisas que tentam nos entristecer, nos amargurar, mas precisamos nos encorajar, nos posicionar dentro de casa e descrever quem é que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele fala.
E Ele tem prazer de dialogar com você. É como um relacionamento. Se eu me calar para minha esposa Juliana, qual automaticamente? Ela vai me perguntar pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Depois não me pergunta mais. Porque quem se calou? Fui eu. O relacionamento precisa ser o quê? Mútuo. Senão fica o quê? Uma coisa monótona. Você precisa ter relacionamento. Você precisa falar com ele e deixar ele também falar. Senão você só vai para a presença dele, fala, e você não dá tempo para que ele fale. Levantou, tá ok? É isso aí, Espírito Santo, vou trabalhar. Você não permite o Espírito Santo falar. Para isso, tem que dar tempo. Escute, acalma o teu coração. Ele fala, ele tem prazer de falar, de te instruir, de te ensinar a melhor forma de você proceder diante da tua vida. O Espírito Santo, ele nos ensina. 1 Coríntios descreve, as quais também falamos, não só com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as... Precisamos fazer essa comparação. Precisamos entender que ele está nos ensinando. O manual de fé e prática do cristão é isso aqui, é a palavra. É a Bíblia Sagrada. Não é o jornal. Não é o telemóvel com as redes sociais. Ele nos ensina através da palavra. Como conduzir o nosso casamento. Como ensinar os nossos filhos. Como ser um cristão. Como ter caráter, postura, integridade, como ter uma vida em santidade. Ele tem prazer de nos ensinar a nos posicionar em meio a uma geração corrupta. Por isso que nós precisamos, todos os dias, permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos leve a um entendimento. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem cegado o entendimento desse século. E se nós formos compreender um grande agir do inimigo, o povo perece por falta de quê, irmãos? De conhecimento. Porque se nós formos analisar e entrarmos para dentro de uma linha de raciocínio governamental, quanto menos entendimento você tiver, melhor para eles. Precisamos compreender a verdade. Precisamos compreender quem está agindo. E o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer de te ensinar. Abrir os teus olhos do entendimento. Por isso que Paulo, ao orar e escrever a carta aos Efésios, ele descreve, e oro, para que abra os olhos dos vossos entendimentos. Por quê? Porque há muito engano. Mas que o Espírito Santo de Deus possa te dar compreensão sobre todas as coisas. Muitas das vezes nós somos tão enganados com tantas coisas que estamos vivendo e acabamos que nos acostumamos com os problemas. Nós não podemos nos acostumar com problemas. Nós temos que nos posicionar como solucionador dos problemas. Qual o caminho? Por onde que ele está vindo? Por que está acontecendo tudo isso? Buscar no Espírito Santo esse entendimento. E ele tem prazer de se posicionar e te ensinar. Tem prazer. Outra coisa que é muito importante. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Falar da pessoa do Espírito Santo, falar que ele é uma promessa, ele está aqui, ele está no nosso meio, ele está sobre nós. Falar sobre suas características, cada sentimento, porque uma pessoa é a terceira pessoa da Trindade. Nós somos tricotômicos, Pai, Filho e Espírito Santo.
E essa série vai nos libertar de muitos maus entendimentos, vai abrir nossa visão, vai abrir nosso entendimento, para que possamos nos revelar a Ele. E Ele tem sentimento, Ele se entristece. Escute isso, por favor, em Efésios capítulo 4, verso 30. Ele vai descrever: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Com mentiras, com enganos, com traições, com roubos, com palavras tórpias, com ações que desagradam-o. Como que entristeço o Espírito Santo? Com meu posicionamento de incredulidade. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Eu conhecendo a verdade, conhecendo Ele, e mesmo assim, eu me posiciono contrário a Ele. Isso entristece o Espírito Santo. Isso nos leva ao entendimento que precisamos compreender tudo isso para nos posicionar e nos relacionar com Ele. Não tem coisa melhor, irmãos, de nos posicionar diante da presença dEle e deixar Ele fluir, deixar Ele falar, deixar Ele agir, deixar Ele ter liberdade no nosso meio, na nossa casa, convidá-lo e não dar a Ele limites, tenha total liberdade. Que muitas das vezes nós limitamos o Espírito Santo. Você pode agir na sala, na cozinha e no banheiro, mas no meu quarto não. Ele quer ter total liberdade de agir sobre nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Ele quer ter liberdade de poder se relacionar todos os dias. E poder expressar e falar com você. Porque Ele te conhece. Não tem ninguém nessa terra, não tem ninguém na face da terra que te conhece mais do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que antes de vir a palavra à tua boca, olha, já está aqui no teu pensamento. Antes de vir, Ele já sabe. Ele te conhece. Ele sabe como é que está a intenção do teu coração agora. Ele sabe o que você está pensando. Possa ser que você deve estar pensando: como é que está aí, rapaz? Esse cara só está falando besteira. Não vai mudar nada para mim. Mas Ele sabe. A mim, muitas das vezes eu nem consigo compreender o que você está a pensar. Mas Ele não, Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe como você está no ambiente, como você se comporta no ambiente. Por isso que diz que muitos me louvam somente de lábios, mas é a intenção do coração. É nesses aspectos que precisamos começar a romper e permitir à pessoa do Espírito Santo a trabalhar em nós. E olhar para o rosto de cada um de vocês. Eu sei que estão de máscara, não consegue ver literalmente como é que está a expressão das suas características do teu rosto, mas Ele vê a intenção do teu coração. Eu posso estar bem vestido, um cabelo bem arrumadinho, cheirosinho, mas com o meu coração totalmente tomado de amargura, de tristeza, de rancor, falta de perdão. É aí que Ele age, é aí que Ele se manifesta, é aí que Ele trabalha, quando você dá liberdade, quando você abre o teu coração verdadeiramente. Por quê? Porque é aí que Ele trabalha de algo poderoso, porque a Bíblia vai nos relatar que Ele não rejeita um coração quebrantado. E é esse coração quebrantado que Ele está a procurar hoje. É essa pessoa hoje que Ele está a procurar de permitir que Ele haja, para que você possa ser impactado pela presença dEle. Que quantos que reverenciam autoridades,
Chega o presidente da Câmara, não que ele não tenha, porque toda autoridade é constituída por Deus. Ele tem a sua autoridade. Chega o presidente da República, chega uma autoridade qualquer policial, nosso comportamento automaticamente muda. Mas a autoridade das autoridades está aqui, e muitas das vezes nós não mudamos as nossas características. E ele está se apresentando a você, e te descrevendo que ele tem prazer de se relacionar com você e se apresentar para você. E poder falar para você: eu te amo, meu filho. Eu quero habitar em você, eu quero te ensinar a ter uma vida em santidade. A mudar o teu pensamento, as tuas atitudes, as suas ações. De mandar embora tudo aquilo que te aflige. Quero convidar o Ministério de Louvor. É um ambiente de milagre, irmãos. É um ambiente onde há cura, há liberdade. Elias, quando estava na caverna, a expectativa de Elias era pensar que o Espírito do Senhor iria vir como trovão, como uma voz de grande estrondor, e descrever para Elias. Mas na realidade, veio como uma brisa suave. É com essa brisa que aqui está nesta manhã. É um preparar, é um mover, é um de repente. É esse de repente que ele quer agir. É esse de repente que ele quer trabalhar, mas não depende somente dele, depende também de você. Porque eu dou liberdade, Espírito Santo, tu tem liberdade de agir, de operar sobre a minha vida, de poder fazer aquilo que lhe apraz, apresentar a pessoa, pegar algumas páginas como um currículo, e descrever da pessoa que ele é, de suas funções, de suas características, dos seus pontos fortes. Nada vale se eu não aceitá-lo para que ele possa ter liberdade de agir em mim. Vai virar somente mera páginas, palavras, papéis, mas ele é real, como este copo d'água. Ele é real, como este banco, ele é real, ele está aqui. E ele quer te encher, ele quer te completar, arrancar este vazio, essa tristeza, essa amargura. Ele quer se apresentar para você verdadeiramente como um consolador, como um conselheiro, como um amigo inseparável, e queimar toda a impureza. E se relacionar com você de uma forma poderosa. Atos capítulo 1, verso 8 diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. Recebereis poder. O Espírito Santo de Deus, ele é poder. Eu quero te convidar a estar de pé. Eu não sei aqui quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Mas que você venha ser selado, batizado com o Espírito Santo.
senti-lo de uma forma extraordinária na sua vida. É necessário que você esteja com o teu coração desejoso para isso. Estava a conversar ontem com a minha filha, Sara. Ela falou: pai, como é que é? Como é que é as características para que o Espírito Santo possa batizar a pessoa? Eu falei: minha filha, a coisa mais simples é só a pessoa desejar. Não existe uma fórmula, não existe regras, existe obediência, o desejo de querer mudar, de querer ser selado pelo Espírito Santo, de viver essa experiência extraordinária, de ser impactado pelo poder do Espírito. Recebereis poder quando o Espírito Santo do Senhor descer, sejais batizado com o Espírito Santo de Deus e fogo. Curva a sua cabeça, por favor. Coloque a mão no seu coração. Faça a sua oração. Fala: Espírito Santo, tenha liberdade sobre mim. Tu me sondas, tu me conheces. Que a tua pessoa, que pensa, que fala, que age, que ensina, que fortalece, tenha liberdade sobre mim. Oh, Espírito Santo,